É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 6 horas e 58 minutos, manhã do dia 5 de novembro de 2025. Você que nos acompanha na nossa rádio, agora você também passa a nos acompanhar também através da nossa rede social, o Facebook, logo em seguida canal Conectado ao Sagrado e também na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Deus abençoe, graça e paz, mais um dia começando. Manhã do dia 5 de novembro de 2025, estamos aqui no litoral norte de Santa Catarina, na cidade de Itajaí. Deus abençoe, graça e paz a todos. Vamos orar nesse momento e logo em seguida entrar no nosso devocional. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado a Deus pela bênção e pela proteção. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ó meu bom Deus, eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco a todos em tuas mãos como criatura, nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que também neste dia, ó Pai, seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de inveja, de raiva, de mágoa, de rancor, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quero falar nessa manhã sobre confiando em Deus em meio ao sofrimento. O texto que eu quero ler com vocês está em Romanos 8,18, que diz assim: pois tenho por certo que as suficiências do presente não são dignas de serem comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Confiando em Deus em meio ao sofrimento. Imagina por um momento um guerreiro que, mesmo ferido na batalha, olha para o céu e mantém a esperança. Ou uma mãe que, diante de uma enfermidade grave, não perde a fé na cura, no cuidado de Deus. Todos nós, em algum momento, enfrentamos dores, perdas, dificuldades que parecem ameaçar a nossa esperança e também a nossa fé. Mas como podemos então confiar em Deus quando o sofrimento parece insuportável? Eu vivi isso na pele. E eu já comentei aqui, eu não gosto de falar de ninguém. Se eu for falar de alguém, eu falo de Jesus. Ok? Mas da minha vida. Então, é muito complicado, momentos que eu estava ali, mesmo quando eu saísse do hospital, eu ia ter que fazer quimioterapia, né? Mas não podemos perder a confiança em Deus. O contexto histórico aqui é que a carta de Romanos foi escrita por Paulo por volta do ano 57 depois de Cristo, numa época de grande perseguição e dificuldades para os cristãos, dificuldade de sofrimento, porque eles eram perseguidos de morte, assim como o próprio Paulo foi decapitado. Então os romanos estavam vivendo sob o domínio do Império Romano, enfrentando opressões, perseguições e a pressão cultural de manter a fé em Jesus diante de um ambiente hostil. Então Paulo escreve essa carta para fortalecer a fé dos cristãos, mostrando que mesmo em meio às tribulações, há esperança e vitória que são garantidas por Deus. Então aqui no capítulo 8 de Romanos, Paulo aborda a vida no Espírito, a liberdade dos filhos de Deus e a esperança da glória futura. E no versículo 18 surge, nesse contexto de sofrimento, mas também de esperança profética, como uma afirmação de que o sofrimento presente é temporário e será superado pela glória futura prometida por Deus. Em Romanos 8,18, aqui, como nós lemos, afirma o seguinte, né? Pois tenho por certo que as suficiências do presente não são dignas de serem comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo que nós temos do presente
por mais maravilhoso que seja, não se compara à vida eterna. Então aqui Paulo apresenta uma verdade teológica central. Que verdade é essa? O sofrimento presente é insignificante diante da glória futura. E até mesmo tudo de benfeitorias que nós temos aqui é insuficiente diante da glória futura. Então isso aqui fala do caráter escatológico da esperança cristã. É uma esperança que não se limita ao aqui e ao agora, né? Então, mas ela aponta para a glória que Deus preparou para os seus filhos, para mim e para você. Então Paulo também nos ensina que apesar do sofrimento, a nossa esperança não está baseada em circunstâncias humanas. A nossa esperança está baseada na fidelidade de Deus, que promete uma glória eterna. E quando nós pegamos esse versículo 18 do capítulo de Romanos, ele começa dizendo, pois tenho por certo. A expressão grega aqui é egemai, ou regemai, que indica uma certeza absoluta. É uma convicção que Paulo adquiriu por revelação divina. Não é uma esperança vazia, mas é uma certeza fundamentada na fé. A outra frase no versículo que se segue é que as suficiências do presente, que é emera, aqui tem a palavra emera, traduzida como presente, refere-se ao tempo atual, às dificuldades atuais, às dores atuais, perseguições atuais. E a palavra eges indica algo que é comparável ou mensurável. Então aqui Paulo fala das dificuldades atuais, que parecem grandes demais, mas não são, comparada à glória que há de vir. E a outra frase que diz assim, não são dignas de serem comparadas. Então aqui tem a palavra axia, do grego, que significa valor ou merecimento. Então Paulo aqui está afirmando que o valor do sofrimento presente é insignificante quando comparada com a glória que há de vir, com a glória futura. E outra frase que aparece nesse versículo também, né? Diz assim, com a glória que em nós há de ser revelada. É a última frase do versículo, né? E aqui nós temos a palavra doxe, que refere-se à glória de Deus, à manifestação da sua presença plena. Então a expressão emon indica que essa glória será revelada em nós, os servos de Deus em Cristo Jesus, os crentes. Então essa revelação escatológica, ela é futura e é uma garantia exclusiva de Deus. Tem uma curiosidade aqui da palavra doxa, que também é usada para descrever a manifestação da presença de Deus na montanha no Sinai ou na transfiguração de Jesus, indicando ali uma glória suprema e visível. Visível, podemos ver, né? Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz assim, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós uma glória eterna, que pesa mais do que todas elas. Então aqui mostra a mesma ideia de que o sofrimento é temporário e leve, em comparação à glória que é eterna, sem fim. E em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12 diz, se perseverarmos, também reinaremos com ele. Aqui reflete a esperança de que o sofrimento não é o fim, mas parte do processo de reinado com Cristo. Faz parte do processo. E em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente Jesus Cristo. Ou seja, a esperança futura é a nossa âncora, é a nossa segurança. Nós podemos citar, eu cito muito aqui, o Dietrich Bonhoeffer, né, que enfrentou a prisão e a morte durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele manteve a sua fé viva. A sua vida demonstra como a esperança na glória futura sustenta o crente, mesmo nas condições mais duras, mais difíceis, condições de morte. O próprio Paulo estava vivendo isso aí. Outra ilustração é a história dos mártires cristãos durante a perseguição romana, que mesmo diante do sofrimento,
confiavam em Deus, sabendo que a glória que os aguardava é maior do que qualquer dor terrena. E o interessante é que Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, é o exemplo máximo de alguém que enfrentou sofrimento e confiou em Deus. Então, desde sua paixão, condenação, morte na cruz e ressurreição, ele nos mostra que o sofrimento não é o fim, mas o caminho para a glória. Então a sua ressurreição de Cristo, é a garantia de que nossa esperança de glória será cumprida, assim como se cumpriu nele. Agora, como nós conseguimos fazer a aplicação prática na nossa vida dessa confiança em Deus em meio ao sofrimento? Primeira coisa é confiar na promessa de Deus, mesmo quando a dor parece insuportável. O nosso olhar deve estar fixo na glória futura, que supera toda dor. Eu lembro, minha esposa de vez em quando fala também, né? Quando o médico ia de manhã cedo no meu leito, ele dizia: "Isso, Dimas, como é que o senhor está?" Eu dizia: "Melhor do que ontem." Isso é confiar na promessa de Deus. Segundo ponto, viver com esperança ativa, sabendo que cada tribulação produz um caráter mais forte e uma esperança mais firme. Simples assim. Lembre-se que o choro dura a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. De ontem para ontem, eu passei uma noite terrível, sabe? O corpo, calafrios o tempo todo, foi algo que veio assim subitamente. Então, passei uma noite ruim, mas ao amanhecer, amanheci melhor. Ontem eu fiz o devocional, como se não tivesse tido nada, porque em Cristo Jesus nós temos tudo. Terceiro ponto, resistir ao desânimo e à desesperança. Lembrando que Deus tem algo grandioso reservado para nós além do sofrimento. E por último, compartilhar essa esperança com os outros. Ou seja, levando a mensagem de que há esperança em Cristo, mesmo em meio às dificuldades. Amém, queridos? Então que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus, tendo a certeza que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Deus abençoe, graça e paz. E para você que